hoje nós vamos falar sobre testes psicopedagógicos modernos, né? Eu vou fazer uma crítica a eles baseada em alguns artigos e alguns livros que eu tive a graça de ler, né? No intuito de dar uma clareza maior e, quem sabe, mais serenidade aos pais e aos profissionais com relação a esses testes. Para quem não me conhece, meu nome é Anne Rocha, eu sou psicopedagoga e pesquiso educação clássica e educação moderna há 8 anos, ajudando crianças a superarem problemas de aprendizagem e a transpor a barreira do letramento, né? Então eu ajudo a dar uma acelerada para que elas consigam ter progresso intelectual de fato. Então, voltando aqui para o tema, há 2 anos atrás eu fiz uma live sobre a história dos transtornos e teve uma repercussão muito boa. Então, entre muitas pessoas que já me acompanharam, já me acompanhavam na época, e outras vindas por indicação dessas pessoas por conta dessa live. Essa live deu muito o que falar. Eu vou colocar ela aqui no link, né, disponibilizar abaixo, para quem se interessar por esse tema possa ver também, né? Eu acho que para profissionais é uma excelente live. E para os pais também, para saberem de onde isso tudo vem. Então, hoje eu vou falar sobre alguns nomes já conhecidos, que eu inclusive falei nessa live para vocês, como por exemplo, Wilhelm Wundt, que foi o pai da psicologia experimental, que é o pai da psicologia moderna. Eu falei nessa live. Para quem me acompanha aqui já há algum tempo, esses nomes, Kátia, eu já sugeri, já falei esses nomes por aqui. Então vocês vão ver que os nomes dessas pessoas também aparecem nesse contexto histórico aqui na parte de testes psicopedagógicos, né? E psicológicos também. Primeiro, nós precisamos concordar em algumas premissas, porque eu digo muito assim, grande parte dos erros dos profissionais se dá por conta da ancoragem em premissas erradas, né? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu parto de uma premissa e um coleguinha parte de outra premissa, nós dois iremos chegar a conclusões diferentes, justamente porque nós partimos de premissas diferentes, tá? Isso é um princípio lógico do estudo da lógica formal mesmo, tá? Então, quando me perguntam assim, fulaninho está errado na abordagem dele, né? Eu nem gosto de responder, mas eu respondo assim, ele está dentro de um erro, mas ele não sabe que está, porque tudo que ele faz, todas as ações que ele escolhe, todas as atividades que ele desenvolve, todo o desdobramento das ações dele são voltadas para a resolução de um problema da premissa que ele acredita. E se essa premissa estiver errada, nós podemos chegar às conclusões erradas. Nós vamos chegar às conclusões erradas e a abordagem dele, com base nisso, é inútil, né? E as ações e todo o desdobramento também são inúteis. Que, por exemplo, procuram sanar problemas que muitas vezes nem existem, né? Então, eu queria que isso vocês entendessem, para começar. Então, nós precisamos ancorar essas premissas e deixá-las bem claras de onde nós vamos partir, tá? A primeira premissa é que o homem é um ser carnal, mas ele também é um ser espiritual. O homem não é só corpo, existe algo dentro dele que provoca o avivamento desse corpo, né? Tanto que essa alma, né, podemos chamar assim, quando ela sai, isso que movimenta o corpo, quando sai, quando a vida acaba, o corpo é consumido e não tem mais vida, porque não tem mais essa vida, esse avivamento. Então, a partir disso, nós podemos concluir que existe algo que vai avivar esse corpo que nós chamamos de alma. Então, se você não concorda com essa premissa, né, você tem todo o direito, mas o próprio nome psicologia, tá, originalmente, significa literalmente o estudo da alma. Tá? Porém, houveram mudanças nesse sentido a partir do século XIX, né, para quem quiser dar uma olhada nessa live que eu fiz, está muito boa.
Corre lá para ver. Então, assim, a clínica fenomenológica pressupõe a indeterminação do ser do homem. Quer dizer, nós não acreditamos no determinismo, ok? Isso sendo levado para a visão de testes, desses testes, que eles colocam a criança dentro de um parâmetro e a partir desse parâmetro é enquadrado e encarcerado dentro de condutas profissionais, os pais e os profissionais, eles só podem agir dentro daquele círculo onde a criança foi inserida, aquela CID, vamos dizer assim. Ou seja, todas as crianças que se enquadram naquele CID, naquele teste, realizam exatamente a mesma coisa e são submetidas às mesmas condutas terapêuticas. Lembrando que uma CID psicológica pode não ter origem apenas orgânica, mas também fenomenológica. E por isso, pode também não ser explicada na sua totalidade. Então, nesse ponto, a individualidade da criança, ela não é explorada a partir da observação. E ela então se perde nesse sentido. Por isso que existem crianças autistas que leem e outras que não leem, né? São diferentes entre si. Crianças que têm Down, que já falam, e outras que não falam, da mesma idade, entendeu? Porém, com estímulos diferentes. Crianças com TDAH, que se superam e outras não conseguiram e são muito mais velhas, justamente por conta dessa indeterminação do homem. Então, ele não está preso àquela CID, aquele diagnóstico, a questão mental, ok? Então, na visão tradicional, a alma ela não pode ser negada, voltando à nossa premissa, porque a negação da alma é a negação do próprio estudo da gênese da psicologia. E a partir dessa visão da psicologia moderna, passaram a dizer que tudo poderia ser calculado ou metrificado. Mas o fato é que nem tudo é dessa forma, pode ser dessa forma, né? Nem tudo pode ser metrificado, porque existe a clínica fenomenológica do homem e existe essa indeterminação do homem segundo essa clínica e esse princípio da alma, tá? Acontece que esses testes eles foram criados no século XX na tentativa de utilizar os mesmos métodos que eles já usavam no campo das ciências naturais para explicar esses fenômenos mentais. E a partir daí começou a dar muita coisa errada. Cato ele acreditava que a inteligência era inata e que a criança já nasce com essa inteligência pronta, né? E que deveria ter um meio de mensurá-la em campos absolutos, matemáticos, né? E esses testes consistiam em aferir medidas a partir do tempo de resposta, quer dizer, da velocidade de movimento. Então, quanto mais rápido se respondia, mais pontos se ganhavam nesse teste. Outros psiquiatras, eles foram tomando formas mais abrangentes, até o teste de QI que vocês conhecem hoje, que é quantitativo, né? Será que se pode medir a inteligência humana, né? Então, nós vamos falar sobre isso em outra live, a gente pode falar, né? Então, partindo só da premissa desses testes, né? Que eles consistiam em metrificar em campos absolutos testes mentais, para aferir essas medidas a partir do tempo de resposta e da velocidade de movimento, levando em consideração os temperamentos humanos, por exemplo, que a educação clássica leva, isso já é preocupante, visto que existem pessoas mais lentas e pessoas mais rápidas. Então não é exatamente por aí. O próprio Cato, ele chegou a essa conclusão. Ele descobriu que nenhum dos seus testes possuía correlações estatísticas significativas ao desempenho das disciplinas acadêmicas quando ele tentou utilizar esses testes dentro de algumas universidades dos Estados Unidos, né? E quem ajudou ele a descobrir isso foi o próprio aluno dele, o chamado Clark Wiesler. E ele fez o estudo e mostrou para Cato, e Cato se convenceu disso. Mas ainda assim, Cato foi um dos responsáveis pelo esboço
do que mais tarde viria a ser esses testes psicopedagógicos que nós usamos. Mas é interessante lembrar que já existia o objetivo de mensurar e medir características humanas. Então, a partir daqui, o conceito de psicologia muda completamente, porque eles vão tentar enquadrar a mente e a inteligência do homem no campo das ciências naturais, ok? Para piorar, né, esses testes eles foram criados e utilizados como uma forma de segregar e dividir dentro da esfera psicológica moderna, com ideias eugenistas, né? Eu posso dar alguns artigos para vocês que falam sobre isso, né, o desdobramento disso, as consequências que tiveram, né, nos Estados Unidos, na França, sempre nessa tentativa de enquadrar o homem dentro de um conceito pré-estabelecido por Catel, que foi aluno de Wilhelm Wundt, né, que é conhecido como o pai da psicologia moderna. Então, muitas vezes dentro da psicologia, da psicopedagogia, né, nós estudamos fenômenos. Nesse tipo de estudo, os fenômenos são observados a partir do contato com os sentidos, com os nossos 5 sentidos. Então, nós só percebemos os fenômenos pelos sentidos. Então, esse estudo, ele tenta explicar algo que é um fenômeno. Só que o que acontece? Na tentativa de explicar algo que é um fenômeno, pode acontecer, e é o que acontece em 99,9% das vezes, né? Eu só consigo explicar uma parte desse fenômeno, aquela parte que eu consigo captar com os sentidos. Porém, a outra parte do fenômeno continua obscurecida, como se tivesse um véu que não deixa a visão completar o entendimento, que deixa a visão turva, ou muitas vezes até completamente invisível, aquela parte que não se pôde captar. Então, porque o fato é que muitas coisas elas não podem ser explicadas, né? E isso é outra premissa. Tem coisas que o homem não pode explicar. Então, imagine uma pizza, né? Imagine uma pizza. O homem só consegue ver 1/4 da pizza, e às vezes até menos, porque todo o resto está obscurecido. Então, por isso que se observa essa indeterminação com relação às características particulares entre uma criança e outra. Esses testes, eles podem ser usados como balizadores, mas nunca como determinantes cegas das condutas a serem adotadas. Vocês entenderam onde é que eu quero chegar? Né? Então, o que mais importa, o que mais deve se levar em consideração não é o teste, mas é a criança em si, tá? O indivíduo em si. Você, inclusive, pode dizer sim e não para esses testes tranquilamente. Você não é obrigado nem obrigada a fazer uso desses testes, tá? Simplesmente porque por muitas gerações eles não foram utilizados. E está também provado que as pessoas em épocas passadas eram muito mais inteligentes do que hoje. Então, o que aconteceu? Né? Que o número de crianças com problemas de aprendizagem só cresce. E agora tem até nessa nomenclatura analfabetos funcionais. Então, alguma coisa deu errado no meio do caminho, né? Então, a educação clássica, ela perpassa por esse campo da história e ela vem desenhando para que nós possamos entender o que aconteceu dentro da educação. Nós vamos parar aqui, né? Com diversas crianças sendo diagnosticadas com diversas CIDs, né? E elas não conseguem avançar. Então, eu vejo os profissionais muito mais preocupados em fazer esses testes do que em resolver o problema de fato. Todo mundo sempre está procurando esses testes para aplicar. Então, basicamente, eu já não gosto, né? Então, para alfabetizar, eu uso apenas 3 testes básicos. E para utilizá-los, eu tive um critério lógico, né? Que para procurar não um problema na criança, mas onde eu vou fazer a intervenção. Eu preciso do teste para me ajudar a trabalhar
trabalhar na dificuldade daquela criança. Então, se você está procurando desde o início erros ou fracassos da criança, se baseando em uma patologia, em uma CID, você realmente não vai conseguir ajudar. Então, assim, eu digo muito assim, desconfie desses profissionais que dão diagnósticos muito rápido, né? Então, eu uso esses 3 testes e nenhum deles é para procurar limitações na criança, né? Eu uso os testes de fonema, né? Porque eu utilizo o método fônico para alfabetizar com muito sucesso, graças a Deus. Então, eu vejo se a criança reconhece todas as unidades dos fonemas, das unidades das letras, a partir da unidade dela. Depois eu faço um teste de desenvolvimento da fala, justificado também, porque a criança, para que ela consiga escrever e ter uma linguagem adequada, a fala precisa estar organizada, quer dizer, ela precisa falar palavras com mais fluidez. Faço o teste do desenvolvimento da fala, porque crianças muito pequenas também, elas têm essa dificuldade do próprio desenvolvimento da fala. Então, com uma certa maturação, ela vai conseguir evoluir. Mas a gente tem que fazer esse teste para saber aonde ela está. Então, é uma coisa super normal. E um teste de maturação nacional, que é a mesma coisa de memória de curto prazo, que é uma memória funcional, onde a criança executa bem as atividades do dia, que é a memória necessária para o trabalho, né? Então, a criança ela precisa dessa memória de curto prazo. Então, assim, eu considero ainda, dentro dessa avaliação, a idade da criança, obviamente, e o temperamento dela, né? Baseado nos estudos de Hipócrates. E pronto. Eu já vi, por exemplo, a anamnese de 30 folhas, né? Onde perguntam se a criança foi desejada, se ela não foi, se ela chorou na hora do parto, se ela conseguiu se alimentar sozinha. E eu me pergunto muitas vezes o que é que isso tem a ver com a ajuda que a criança precisa para ler. Eu, sinceramente, não sei, né? Então, eu procuro ir direto ao ponto, né? Analisando as individualidades de cada criança. E, graças a Deus, eu tenho resultados muito bons e muito rápidos. Eu não procuro cabelo em ovo, vulgarmente falando, né? Eu procuro ajudar a criança a superar as dificuldades pontuais que ela tem. Eu não enquadro ela numa bolha, né? Com várias outras crianças e vou submeter as mesmas coisas. Não, né, gente? Eu acho que o trabalho psicopedagógico é um trabalho da individualidade da criança, né? E a partir das respostas dela, né? Então, depois assim, de um tempo, 6, 7 meses, uma criança está sendo submetida a uma ajuda, né, psicopedagógica, pode ser usado alguns testes, mas nunca para justificar o fracasso, né, ou a estagnação da criança. Porque o progresso da criança depende da habilidade do profissional, obviamente, na grande maioria das vezes, porque existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que diz que mesmo existindo uma certa dificuldade de aprendizagem, ocorre aprendizagem até o fim da vida. Então, meu amigo, a gente tem que também tirar esse peso, essa culpa de tudo que arrumar um CID ou apontar um teste para ser feito e justificar os fracassos da criança como um CID. Então, o objetivo é realmente dar mais serenidade ao olharem para esses testes. Vocês, profissionais e pais, né? Não permitam que esses testes tutelem, né, completamente vocês. Sejam mais leves para adotar formas a partir das observações de vocês. Tem uma frase muito legal que diz que a filosofia que prova a ciência e não o contrário, né? Não é a ciência que prova a filosofia, é a filosofia que prova a ciência. Por isso que você vê que várias vezes o ovo, por exemplo, ele foi considerado bom, foi considerado ruim, bom de novo, ruim. Quantas vezes isso aconteceu? Então é a partir das observações particulares, não é a ciência, ela só vê uma parte de um todo. Então,
sejam pontuais e objetivos quanto às necessidades da criança naquele momento. Vocês certamente terão resultados mais assertivos, né? E resultados mais rápidos, e as crianças agradecem.